Oi meninos, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa aula de redação de hoje, tá certo? Então vamos lá. Hoje a nossa aula ela é bem interessante porque ela vai tratar de um gênero que muitos fazem, e ele não está dentro só da língua portuguesa, ele vai estar dentro de todas as disciplinas, que é o gênero resumo, tá bom? Então, muitos professores gostam de passar resumos para vocês e alguns ficam com dúvida. Resumir é pegar as partes importantes de um texto. Mas como é que eu vou saber o que é importante? Quais critérios eu utilizo para selecionar o que é importante, o que é secundário dentro de um texto? Então, tudo isso nós vamos ver na aula de hoje, porque muitos pedem resumos, né? Mas quem foi que chegou para a gente para ensinar como é que faz um resumo? O que é que tem que ter no resumo? Então, vamos lá. O que é um resumo? É uma redução do texto original que tenta captar suas ideias essenciais. É uma condensação fiel das ideias ou dos fatos apresentados em determinados textos. Fazer um resumo não é fazer uma colagem ou compilação de partes do texto original. É apresentar com suas próprias palavras os pontos relevantes de um texto. Então vamos lá, para cada parte desse slide tem pontos importantes que precisam ser explicados. Por exemplo, redução do texto original, captar suas ideias essenciais. Como é que eu faço isso? Num texto, pessoal, em cada parágrafo, os textos bem escritos, né? Nos livros didáticos, etc., em outras obras literárias, cada parágrafo contém uma ideia principal. Então, quando você sabe qual é essa ideia principal, isso já facilita na sua escolha de o que é que vai colocar nesse resumo. Então, quando você lê o que é que esse parágrafo ele tem de mais importante, sobre qual é o assunto dele. Então, todas essas perguntas ajudam bastante na elaboração do resumo. É uma condensação fiel das ideias ou dos fatos apresentados em determinados textos. Lembrando, o resumo ele não é um texto autoral que você fez. Você vai diminuir, você vai resumir um texto que outra pessoa já fez. Ou seja, sempre tem que botar o título, o mesmo título permanece o mesmo. E sempre você precisa atentar ao nome do autor. Não pode esquecer jamais nessa obra, tá certo? E o que é uma condensação fiel das ideias? Jamais, em resumo, pode ter a sua opinião. O resumo, ele fala sobre o meio ambiente. O texto que eu vou resumir é sobre o meio ambiente. Então, eu vou colocar o que eu acho desse assunto. Não, não pode. Você vai usar somente o que tem no texto. Somente as ideias do autor. Você não pode colocar nada do que você pensa, do que você acha em um resumo, tá certo? Aí, não, fazer resumo não é fazer uma colagem ou compilação parte do texto original. O que é isso? É você pegar igual, tá lá no texto original, e escrever. Isso é importante, eu vou botar do mesmo jeito. Não, não pode. Isso se chama plágio. O resumo, ele é escrito a partir do seu entendimento, com as suas palavras, o que o autor disse com as suas palavras, mas lembrando que não pode ter sua opinião, tá bom? Há 3 principais tipos de resumo: resumo indicativo, resumo informativo e resumo crítica, que se chama também resenha, tá bom? O que é o resumo indicativo? Qual a característica dele? Indica apenas os pontos principais do texto, não apresentando dados qualitativos nem quantitativos. Resumo informativo: informa suficientemente ao leitor para que esse possa definir a conveniência da leitura do texto inteiro, expõe finalidades, metodologias, resultados e conclusões. Resumo crítico, resenha, resumo redigido por especialistas com análise interpretativa de um documento. Como assim? Gente, esse resumo indicativo é o que nós somos acostumados a fazer na escola. Eu vou pegar um texto, um assunto e vou selecionar as ideias principais. Então,
Esse é o resumo indicativo. O informativo, ele vai estar em algumas obras geralmente esses resumos estão nas monografias, que é um trabalho que você faz no final da sua graduação, do ensino superior. Então, eu vejo esse resumo para analisar se eu tenho interesse em ler aquela obra, se ela é interessante ou não. Então, eu vou para o resumo. E o resumo crítico, como é que ele é feito? Geralmente é feito por um especialista na área, ok? Então, vai ser uma crítica, vai ser a opinião de um especialista sobre determinado assunto, tá bom? Atenção, nesta aula trataremos somente do resumo indicativo, que é esse que nós elaboramos comumente nas nossas aulas, é esse resumo que os professores solicitam para vocês, não é isso? Então, vamos lá. No resumo, devem se apresentar apenas as ideias principais do texto, resumindo, levando em consideração 3 elementos. Cada uma das partes essenciais do texto, introdução, desenvolvimento ou conclusão, ou como a gente também conhece, começo, meio e fim. O que é isso? Você não pode pegar pontos só do início do texto e não falar nada do final, do meio e do fim. Quer dizer que o autor não colocou nada de importante na introdução e no final, na conclusão. Quer dizer que só tem partes importantes no início, então tem que ter partes essenciais do início, do meio e do final, tá bom? A progressão que elas sucedem, o que vem primeiro e o que vem depois. O seu resumo ele tem que seguir a mesma cronologia do texto. Por exemplo, se o autor ele colocou uma ideia importante no início, o seu resumo tem que começar com essa ideia importante do início. No resumo você não vai poder colocar primeiro o que está lá no final, depois o que está no meio e por último o que está no início, não. Tem que seguir sempre a cronologia do texto original, tá bom? E o último critério, a correlação que o texto estabelece entre cada uma das partes. Se é uma consequência da outra ou se uma parte aconteceu para alcançar um objetivo expresso na outra parte. Características do resumo. Apresentar a linguagem objetiva. Como assim? Tem pessoas que querem impressionar os outros com palavras muito difíceis. E o autor fala uma coisa simples e eu quero ficar enfeitando, usando palavras desconhecidas, palavras eruditas. E isso não é característica do resumo. Resumo tem que ser uma linguagem direta, objetiva. Eu ler rapidamente, eu conseguir entender tudo, tá bom? Não ter frases inteiras do texto original. Ctrl+C, Ctrl+V, né? Pegou lá no resumo e colocou igual no seu texto. Às vezes, não que seja o caso de vocês, mas às vezes alguns mudam só a ordem dos fatos. Por exemplo, lá no texto vai ter assim: ele nasceu em 1945. Aí a pessoa coloca: em 1945 foi o ano que ele nasceu. Não mudou muita coisa, né? Só inverteu aí os termos na frase. Então, não é ideal que eu faça isso. Respeitar a ordem das informações, que é o que eu estava falando anteriormente. O seu texto sempre tem que seguir a mesma cronologia do texto original, na sequência dessas ideias. Não ter valor de juízo valorativo, ou seja, a opinião de quem fez o resumo. Pode ser o assunto que for, sua opinião não pode estar lá, tá bom? A não ser que seja resenha crítica, que é o resumo crítico. Mas esse que nós fazemos comumente na nossa escola não pode ter, tá certo? A opinião. Ser compreensível por si mesmo, ou seja, deve dispensar a consulta do texto original. Como assim? Eu preciso ler o seu texto, o seu resumo e saber tudo de bom, tudo de importante que tem no texto original. Agora, se eu ler o texto, não entendi muito bem isso,
o seu resumo não tá tão bom, porque eu vou precisar ir verificar a qualidade sempre no texto original. Então, o seu resumo, ele tem que ter todas as informações completas por si mesmo, tá bom? O que é preciso identificar no seu resumo? Lembrando, gente, que essa tabelinha aqui você pode utilizar até mesmo para dar uma nota para o seu texto, para você ver se realmente ele está dentro do gênero, se eu consigo realmente tudo que é necessário no resumo, o meu texto tem. E como é que eu sei? Primeiro, eu vou ter que identificar o fato central, quem fez o quê, e depois eu tenho que identificar as informações adicionais, que é onde, quando, como, porquê, para quê, com quem, para quem. Ou seja, pode ter informação dessas que não seja tão relevante. Se eu retirar, o texto vai ter o mesmo sentido de quando estava com essa informação. Então, você vai analisando. O que é que eu posso retirar desse texto que não vai fazer muita falta, que o sentido vai permanecer completo? Vamos lá. Aqui, gente, eu coloquei uma frase e eu vou adicionando várias outras informações a essa frase. E a gente vai vendo o que é essencial e o que é que não é essencial nela. Por exemplo, os professores do SEC, Centro Educacional Construir, fizeram uma confraternização. Uma frase bem resumida, né? O que é que eu poderia adicionar para ela? Os professores do SEC, Escola de Ensino Fundamental, fizeram uma confraternização. Se eu tirar essa parte amarela, a frase não tem sentido? Então, ela é uma frase bem resumida. Aqui eu estou dando exemplo de informações que eu podia retirar tranquilamente e a frase permaneceria nota 10, com sentido. Isso são dicas de como você pode reduzir essas frases, que alguns ainda têm dúvida. Como é que eu faço essa redução? Vai analisando o que é realmente importante e o que é que não é importante. Com uma referência de lugar também, por exemplo, os professores do SEC, Escola de Ensino Fundamental, fizeram no restaurante Rei do Curió uma confraternização. Então, aqui eu tenho mais duas informações, uma característica da escola e ainda me referi ao lugar, né? Uma referência de tempo. Os professores do SEC, Escola de Ensino Fundamental, fizeram no restaurante Rei do Curió uma confraternização na última semana de dezembro. Então, na última semana de dezembro é uma referência de tempo. Explicando a causa. Os professores do SEC, Escola de Ensino Fundamental, fizeram no restaurante Rei do Curió uma confraternização na última semana de dezembro em comemoração ao Natal. Ou seja, de uma frase eu tenho um parágrafo onde várias informações não são tão necessárias, que eu poderia retirá-las tranquilamente e a frase não perderia nenhum sentido. Então, quando eu tenho informando a frequência desse acontecimento, como acontece todos os anos, os professores do SEC, Escola de Ensino Fundamental, fizeram no restaurante Rei do Curió uma confraternização na última semana de dezembro, em comemoração ao Natal. Ou seja, se eu pedisse para vocês resumirem essa frase, o que é que teria que ter nela? Os professores do SEC fizeram uma confraternização. Pronto. Acabou. Resumiu. Pronto. Aqui, gente, tem as três principais técnicas para você sintetizar um texto. Como é que você pode enxugar esse texto? Mas enxugar que eu falo é no sentido de você reduzi-lo, mas com qualidade, sem tirar informações muito importantes para ele, tá bom? Então, quais são essas técnicas? Apagamento, generalização e construção. Nós vamos ver agora cada uma delas, tá bom? O apagamento consiste em eliminar partes desnecessárias. Essa aqui é bem comum nos resumos que eu recebo, que eu passo na escola, que eu corrijo. Então, por exemplo, o estimado aluno era muito estudioso e aplicado. Ele fazia os deveres de casa diariamente. Então, como é que eu poderia resumi-la? Tirar as partes desnecessárias. O aluno era muito estudioso. Contém aí nessa pequena frase
tudo que eu disse anteriormente, mas de forma bem resumida, não é isso? Generalização consiste em reduzir os elementos da frase usando o critério semântico. Então, eu vou ter uma palavra que vai resumir várias outras que eu utilizei de forma desnecessária. Por exemplo, Carlos comeu picanha, costela, alcatra e coração no almoço. Como é que eu faço essa generalização? Carlos comeu carne no almoço. É a mesma coisa de eu ter. Ele pratica natação, futebol, vôlei e handebol. Ele pratica esportes. Entendeu? Então, eu pego várias palavras e tento substituir por uma. Isso, no resumo, é uma técnica que se chama generalização, tá bom? E a construção. Substituir uma sequência de fatos por um único, que pode ser presumida a partir deles. Por exemplo, Ana comprou farinha, ovos e leite. Foi para casa, ligou a batedeira, misturou os ingredientes e colocou-os no forno. O que é que quer dizer isso? Ana fez bolo. Ou seja, de 3 linhas, eu fiz menos de uma linha. Eu resumi tudo isso com 3 palavras. Então, você substitui uma sequência por... como se fosse a sequência pela consequência, né? Podemos entender assim. Mas lembrando que sempre tem que ser com sentido, viu? Não pode ser qualquer... Ana fez torta, por exemplo. Não é. Aqui, gente, tem uma pequena atividade pra gente fazer, tá certo? Eu sugiro agora que você dê pausa na nossa aula, no nosso vídeo, tá certo? Então, você vai dar pausa, vai fazer um resumo, e essa é uma das nossas atividades, tá certo? Então, eu quero que você utilize nessa atividade uma das técnicas que eu falei, se é apagamento, generalização ou construção, e use todas as informações importantes que tem nesse parágrafo, tá bom? Então, dá uma pausa e faz esse resumo. Esse resumo eu vou querer no comentário particular, tá bom? E vai ser uma das nossas atividades, tá certo? De redação. Aqui, gente, eu vou fazer com vocês agora um exemplo de resumo, tá bom? Junto com vocês, eu peguei um texto, resumi e a gente vai analisar alguns aspectos dele. Para isso, a gente tem que analisar qual é o tipo de texto. Então, observe que cada tipo de texto tem informações relevantes para o resumo. Então, se o texto for descritivo, se for uma descrição de fatos, o que é que eu tenho que analisar? Eu tenho que prestar atenção nos aspectos visuais e espaciais do cenário, do ambiente. Se o texto for uma narração, se for um conto, uma fábula e etc., o que é que eu tenho que analisar? As relações de causa e as sequências do tempo, é muito importante. E se for um texto dissertativo, o que é que eu tenho que analisar? A construção e a organização das ideias. Então, primeiro você analisa qual é o tipo de texto para depois saber o que é importante ter nesse texto para o seu resumo, tá bom? Então, aqui nós temos um texto que eu trouxe para vocês, tá bom? Que é o significado de violência. Eu vou ler com vocês e mostrar o resumo que eu fiz dele. Então, vamos lá. O que é violência? Violência significa usar agressividade de forma intencional e excessiva para ameaçar ou cometer ato que resulte em acidente, morte ou trauma psicológico. A palavra violência deriva do latim violentia, que significa veemência, impetuosidade, mas na sua origem está relacionada ao termo violação, violare. A violência se manifesta de diversas maneiras, em guerras, torturas, conflitos étnicos, preconceito, assassinato, fome, etc. Existe também a violência verbal, que causa danos morais que muitas vezes são difíceis de esquecer, são mais difíceis de esquecer que os danos físicos. Quando se trata de direitos humanos, a violência abrange todos os atos de violação dos direitos civis, emprego e salário, culturais, manifestação da própria cultura, e políticos, participação política e voto. Violência doméstica.
A violência doméstica é o tipo de violência que ocorre em um contexto familiar, ou seja, entre parentes. Poderá ser entre o pai e a mãe, entre os pais e os filhos. Abusos sexuais a crianças e maus tratos a idosos também é patrimônio imoral. Diariamente, também patrimonial e moral. Diariamente, cerca de 2.000 pessoas apresentam queixas à polícia alegando ter sofrido violência doméstica. Violência urbana. A violência urbana consiste na prática de crimes diversos contra pessoas, assassinatos, roubos e contra patrimônio público, influenciando de forma negativa o convívio entre as pessoas e a qualidade de vida e o crescimento desordenado entre elas. Então, gente, aqui a gente tem um texto que ele tem muitas informações importantes. Cada parágrafo ele traz muitas informações. Agora, como é que nós vamos resumi-lo? Aqui eu dou um exemplo para vocês, tá bom? Deixa eu passar aqui o próximo. Aqui, primeiro eu coloquei um passo a passo. É ideal que você faça, né, esse passo a passo quando for fazer os textos, mas lembrando que esse passo a passo ele não é único para todo o texto. Esse passo a passo, você vai ter que fazer em cada texto vai ter um passo a passo diferente. Então, nesse texto, o que é que eu fiz primeiro? Identificar a ideia central de cada parágrafo. Ou seja, eu tenho 6 parágrafos, o que foi que eu coloquei nele? Primeiro, conceituar a violência, mostrar a origem da palavra, listar as formas de violência, relacioná-la aos direitos humanos, conceituar a violência doméstica. E o sexto, conceituar a violência urbana. Segundo, resumir uma e duas, o primeiro parágrafo e o segundo em 2 linhas. Coloquei violência do latim violente, a impetuosidade significa usar agressividade de forma variada, em diversos momentos e contra todo tipo de pessoas que pode causar danos físicos e morais. Terceiro, resumir os demais parágrafos em 3 linhas cada, ou seja, o restante dos parágrafos vai ter 3 linhas. A violência manifesta-se por motivos, continua. Quarto parágrafo. Ao se tratar de direitos humanos, a violência engloba vários, como civis, sociais, econômicos, culturais e políticos. Quinto, a violência doméstica ocorre no contexto familiar e pode ser de 5 tipos: física, psicológica, sexual, patrimonial e moral. E o sexto, a violência urbana é comum em cidades grandes e abrange crimes contra pessoas e patrimônio público. Então, dessa forma, eu consigo resumir o meu texto, trazendo todas as ideias principais. Então, juntando tudo isso que nós fizemos, eu encontro esse resumo. Tem tudo de importante, as palavras estão diferentes, não tem Ctrl+C, Ctrl+V, e eu não preciso ficar consultando o texto original para tirar dúvidas sobre algo. Esse texto ele é suficiente por si só. Tá bom? Então, espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, pode procurar no Classroom que nós esclarecemos. Lembrando que essa nossa atividade eu preciso receber no Classroom, tá bom? Não esquecer de ler o livro, o capítulo solicitado do resumo, sobre resumo, para a gente complementar mais ainda o nosso estudo, tá certo? Então, gente, por hoje é isso. Tchau!